A primeira tentativa de Moisés de falar com o faraó, nossa, não foi só um fracasso. Foi um desastre, né? Um desastre completo. Ele vai lá, em nome de Deus, pedir a libertação do povo e o que acontece? O faraó não só diz não, como, por pura pirraça, ele aperta ainda mais o cerco. A carga de trabalho dos israelitas dobra, eles agora têm que colher a própria palha. Exato. A situação que já era terrível vira um inferno. E claro, o povo se volta contra Moisés. E o próprio Moisés, no momento de desespero total, ele se volta para Deus e pergunta: por que o Senhor me enviou? É o fundo do poço. A esperança inicial, aquele ânimo da sarça ardente. Se apagou completamente. E é exatamente nesse cenário de cinzas que a gente vai mergulhar hoje, analisando o capítulo 6 de Êxodo. Que é um capítulo que funciona como a resposta de Deus a essa crise de fé. E é uma resposta profunda, muito. E olhando o material que a gente tem duas perguntas que, pulam do texto e que a gente precisa responder para entender o que está acontecendo. Primeiro, o que significa de verdade a revelação do nome de Deus, o famoso Javé, nesse momento específico? Certo. E segundo, por que no auge da tensão a narrativa de repente para e nos joga uma lista de nomes, uma genealogia que parece totalmente fora de lugar? Duas questões que, à primeira vista, parecem bem estranhas, mas que são a chave para destravar o capítulo todo. Perfeito. Então vamos lá. Moisés está nesse lugar de desânimo e é aí que Deus retoma a conversa. E ele começa com uma promessa que soa quase como um desafio. Exato. Ele diz: agora você verá o que vou fazer ao faraó, pois por mão poderosa os deixará ir. O que exatamente significa essa mão poderosa? É só uma metáfora para força? Tipo, agora a coisa ficou séria? Forte é uma declaração de soberania. Soberania. A ideia não é só de uma força que se opõe à do faraó, mas de uma intervenção divina que vai ser tão espetacular, tão inegável, que vai reescrever realidade. Então não é só quebrar as correntes, é quebrar o próprio sistema que as criou. Exatamente, é deixar claro para todo mundo, egípcios e israelitas, quem realmente está no controle. Entendi. É a garantia de que o poder do Império Egípcio, que para o mundo antigo parecia absoluto, sabe? Invencível. Vai se mostrar insignificante. Isso, a mão poderosa é a assinatura de Deus na história. E logo depois dessa promessa, vem o ponto que gera séculos de debate. Ah, sim. Deus diz que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Em hebraico é o Shaddai. Certo, Deus das promessas, da aliança. Isso. E ele continua: mas pelo meu nome, o Senhor ou Javé, não lhes fui conhecido. Espera aí, aqui o texto parece se contradizer. Porque quem leu Gênesis sabe que o nome Senhor Javé está por toda parte. Exato. Os patriarcas usam esse nome, eles falam com o Senhor. Como assim ele não foi conhecido por eles por esse nome? Parece um erro. É a pergunta de $1 milhão, né? E é onde as notas de estudo dão uma luz. A chave não está na fonética. Não é que os patriarcas nunca tivessem ouvido o nome Javé. A grande virada aqui é sobre o significado experimentado. Para Abraão, Isaac e Jacó, El Shaddai era o Deus que tinha poder para prometer um futuro. Uma terra, uma descendência, era o Deus da aliança, da garantia futura. Perfeito. Era um conhecimento, assim, mais teórico, baseado na fé em algo distante. Um relacionamento baseado no um dia eu farei. Exatamente. Agora, para Moisés e a geração do Êxodo, Deus está dizendo: vocês não vão só conhecer o meu nome, Javé. Vocês vão experimentar o que esse nome significa. Uau! Javé será revelado como Deus da redenção presente, o Deus que age, que liberta, que cumpre a promessa na prática. É a diferença entre ler sobre o poder do oceano e ser de fato carregado por uma de suas ondas. Que ótima analogia! É isso, é a diferença entre conhecer o nome de alguém e conhecer o caráter dessa pessoa por meio das ações dela. Eles conheciam o nome, mas agora iam conhecer a força por trás dele. Entendi. E para selar isso, Deus não faz só uma promessa. Ele faz uma declaração de intenções em primeira pessoa, quase um juramento. A repetição aqui é cinematográfica. Sim, ele diz: eu sou o Senhor. E aí começa a martelar.
Eu vou livrá-los, eu vou resgatá-los. Eu vou tomá-los por meu povo, eu vou levá-los à terra. Cada eu vou é um pilar de certeza sendo fincado ali, no meio da incerteza deles. É uma avalanche de garantias. E, depois de um discurso desses, a gente espera que o povo se levante, que a esperança se reacenda. Mas a reação deles é um balde de água fria. Gigantesco. O texto diz que eles não deram ouvidos a Moisés. Por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Isso é de um realismo brutal. É um detalhe psicológico muito profundo. A dor crônica, o trauma da opressão, cria uma espécie de surdez para a esperança, sabe? Totalmente. Eles estão tão mergulhados no sofrimento presente que a promessa de um futuro melhor soa como um ruído distante e irrelevante. Não é que eles não queiram acreditar. Eles simplesmente não conseguem. O sofrimento ocupou todo o espaço. É incrível como a dor pode ser ensurdecedora, né? Demais. E como se não bastasse o povo não ouvir, Deus imediatamente se vira para Moisés e diz: ok, agora volte lá e fale com o faraó de novo. E a reação de Moisés é, assim, totalmente compreensível. Ele basicamente diz: escuta, se nem o meu próprio povo, que deveria ser o maior interessado, Consegue me ouvir? como é que o faraó, o opressor, vai me dar atenção? É um argumento lógico, nascido do fracasso. Totalmente. E é nesse ponto, com atenção no máximo, que o texto faz algo que, à primeira vista, parece um erro de edição. Ele pisa no freio Bruscamente. e insere uma longa genealogia, uma lista de filhos, pais e avós. Por que fazer essa pausa aqui? Qual o sentido de colocar um registro de cartório no meio de um thriller? Essa é a genialidade da estrutura narrativa. Uma das notas de estudos chama isso de uma interrupção desajeitada, Sim. mas com uma finalidade teológica crucial. Pensa num filme de tribunal. Ok, bem na hora da tensão, antes do advogado apresentar o argumento final, ele faz uma pausa e apresenta ao júri as suas credenciais, a sua autoridade para estar ali. O texto está fazendo exatamente isso. Nossa, que analogia ótima! Então, a genealogia funciona como um documento de identidade, uma credencial oficial apresentada no meio da crise. Precisamente. Esse é o primeiro grande motivo. Em um momento de dúvida generalizada, onde o povo duvida de Moisés e o próprio Moisés duvida de si mesmo. Tá, a genealogia serve como um selo de legitimidade. Exato. Ela diz: olha, Moisés e Arão não são aventureiros que apareceram do nada. A autoridade deles não vem da autoconfiança deles, que, aliás, está em frangalhos. Faz todo sentido. A autoridade deles está enraizada na história de Israel, traçada de volta a Levi, filho de Jacó. Eles foram escolhidos. Isso solidifica a autoridade deles de uma forma externa, independente do que eles estão sentindo. Mas por que o foco tão específico em Levi e principalmente nos filhos de Arão? E aí vem a segunda finalidade estratégica, que é olhar para o futuro. A lista não serve só para legitimar os libertadores, mas para fundamentar os futuros líderes espirituais da nação. A tribo de Levi vai se tornar a tribo sacerdotal, e ao detalhar os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, o texto já está plantando as sementes à instituição do sacerdócio. Que vai ser o coração da adoração e da identidade de Israel depois da libertação. É como se o autor dissesse: prestem atenção nesses nomes, eles serão importantes. Entendi. Então a pausa não é um desvio, é um fundamento. O texto está construindo a base da liderança política e religiosa de Israel antes mesmo do primeiro tijolo da nação livre ser assentado. É uma aula de narrativa. Uma aula. E logo depois dessa lista que confirma a autoridade dele, a narrativa volta para Moisés, que parece não ter sido convencido por suas próprias credenciais. É verdade. Ele repete a principal insegurança dele, o seu mantra de inadequação. Ele diz a Deus que é incircunciso de lábios. Essa expressão é muito forte. Incircunciso de lábios. Isso significa literalmente que ele tinha algum problema de fala, uma gagueira, talvez. Ou tem algo mais aí? Pode ter um elemento literal, sim. A tradição judaica muitas vezes interpretou como uma dificuldade de fala,
Mas o termo incircunciso no Antigo Testamento carrega um peso metafórico enorme. Uhum. Um ouvido incircunciso é um ouvido que não ouve a Deus. Um coração incircunciso é um coração teimoso. Certo. Ser incircunciso de lábios, nesse contexto, é muito mais do que não ser um bom orador. É um sentimento de ser impróprio, impuro. Exato. Indigno. Moisés está dizendo, meus lábios não são qualificados, não são consagrados, não são puros o suficiente para carregar a palavra do Deus Santo e falar diante do homem mais poderoso do mundo. É a expressão máxima da vulnerabilidade dele. Ele não se sente à altura da tarefa. E não por uma questão de técnica, mas por uma questão de essência. Ele se sente inadequado no seu âmago. O que é impressionante, porque Deus acabou de revelar uma nova dimensão do seu nome e poder. A genealogia acabou de carimbar a autoridade de Moisés. Uhum. Mas nada disso parece ter aplacado a sensação pessoal de incapacidade dele. E essa é a tensão que o capítulo nos deixa. A certeza da promessa divina, de um lado, E a realidade da fragilidade humana do outro. exato. Então, para amarrar tudo que a gente explorou, neste mergulho em Êxodo 6, vimos como no ponto mais baixo de esperança, Deus responde à crise não só com mais promessas, mas revelando uma nova dimensão de quem Ele é. Uhum. Ele pega seu nome, Senhor, e o associa de forma indelével à ação, à libertação, ao cumprimento de promessas. E vimos como a narrativa usa uma ferramenta que parece burocrática, a genealogia, de uma forma incrivelmente poderosa. Ela não interrompe a história, ela a fundamenta. Estabelece a autoridade de Moisés e Arão não na autoconfiança deles, que era inexistente, mas na escolha soberana de Deus, que atravessa gerações. O capítulo termina com aquela pergunta de Moisés ecoando: se o meu próprio povo não me escuta, como, pois, me ouvirá Faraó? E isso nos deixa com uma reflexão final, que eu acho que é o coração desse texto. Sim, fica claro que a grande saga da libertação de Israel não começa com um herói de armadura brilhante, cheio de confiança. Começa com um líder que gagueja, que hesita, que se sente um completo impostor. Uhum. E a questão que fica é, o que isso nos diz sobre como a convicção de um chamado divino pode, e talvez deva, coexistir com essa persistente e quase paralisante sensação de inadequação pessoal? É uma ótima pergunta. A história parece sugerir que a qualificação para as grandes tarefas não vem da ausência de dúvida, mas da disposição de agir apesar dela, confiando que a mão poderosa vai se manifestar justamente na nossa maior fraqueza.